Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lembrai as maravilhas do Senhor. Lembrai sempre 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 as maravilhas do Senhor. Meus irmãos que estão aqui no Estúdio São João Paulo II, em Brasília, Distrito Federal, e você que está em casa nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos na segunda semana da Quaresma, hoje sexta-feira, um dia penitencial, hoje também primeira sexta-feira dedicada ao coração de Jesus. A liturgia desta sexta-feira nos apresenta aqui um alerta para nós a respeito de um pecado que devemos ter cuidado, minha gente. O pecado da inveja. Nós encontramos na primeira leitura e no Evangelho esse pecado. Por um lado, encontramos aqui José e Israel, ou Jacó, não é? Como é também conhecido. Ele tinha uma preferência, ele amava mais José. Ou ele amava a todos, mas ele dava ali uma preferência para José. Deu até a ele uma túnica de mangas longas. Ele era o filho da velhice de Jacó, de Israel. Por isso que aquele filho era querido para ele. Era o caçulinha, né? Quantos caçulinhas aí
a gente costuma dizer, nós que somos os mais velhos, né? A gente costuma é mimado, né? É o xodó, é a rapa do tacho, não é? E às vezes o caçula se aproveita mesmo, né, de certas situações para estar acima dos outros, não é? Nós, os mais velhos, costumamos acusar, né, os mais novos. Mas olha só, minha gente, brincadeiras à parte, José era ali querido realmente pelo seu pai. Mas é claro que na leitura espiritual e bíblica, José representa o Cristo. Ele é o Cristo. Ele é o querido realmente do pai. O primogênito do pai. Mas a história aqui de José, ela se desenrola e aqueles irmãos, os seus irmãos, infelizmente, cultivaram um sentimento ruim com relação a José, esse sentimento de inveja que se transformou em ódio. E quando nós não cuidamos, e pode perceber isso, nós podemos perceber isso, quando nós não cuidamos daqueles sentimentos, daqueles pecados, daquela amargura que nós sentimos, se nós alimentamos esses maus sentimentos, pode ter certeza que não vai dar certo mais para frente. Pode ter certeza que não deu certo aqui na vida dos irmãos de José. Infelizmente, eles foram capazes de perseguir o seu irmão, de tramar contra o seu irmão, porque ele era o querido do seu pai, e resolveram, matá-lo. Depois resolveram vendê-lo aos ismaelitas que passavam por ali. Meus irmãos, eu já dizia e repito, precisamos ter cuidados com os maus sentimentos que nós alimentamos no nosso coração, porque senão nós seremos capazes das piores atrocidades. Não se alimenta perversidade no coração, não se alimenta ódio no coração, não se alimenta esses sentimentos ruins, a inveja. Os irmãos de José nutriam esse ódio contra ele porque ele era querido pelo pai e por causa do sonho que ele teve, o sonho profético que ele teve, onde os irmãos se curvariam diante dele. Aí eles pensavam mesmo, tá doido mesmo, quer ser o querido do pai, quer ter fama, quer estar à frente. Infelizmente eles nutriam este ódio, esta inveja para com José. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2539, vai nos dizer o seguinte a respeito da inveja. A inveja é um vício capital. Designa a tristeza sentida diante do bem do outro e o desejo imoderado de sua apropriação, mesmo indevida. Quando deseja um grave mal ao próximo, é um pecado mortal. A inveja é um pecado mortal. Tristeza por ver o bem do outro. Isso é triste mesmo, minha gente. Não se alegrar com o dom do outro, com a vida do outro, e querer até se apropriar do bem do outro, isso é pecado, isso é inveja. Vamos perceber na nossa caminhada espiritual, até na caminhada espiritual, nós podemos cair nesse pecado de querer ter o dom do outro. Se minha irmã canta, Deus seja louvado porque ela canta, porque eu não canto mesmo. Mas se ela canta bem, que bom, Deus seja louvado por isso. Se o meu irmão prega bem, Deus seja louvado por isso. Faz qualquer outro tipo de bem para a igreja, para o mundo, Deus seja louvado por isso. Não cultivemos a inveja, meus irmãos, no nosso coração, na nossa alma. Vai fazer mal para nós mesmos. Vai fazer mal para mim se eu cultivar, se eu nutrir a inveja, o ódio com relação ao outro. É um pecado mortal e você sabe
que o pecado mortal é caminho para o inferno. É o caminho para a morte eterna, se nós continuarmos em pecado mortal. Tenhamos todo o cuidado, meus irmãos, porque dentro da igreja, na nossa família, na nossa sociedade, tenhamos o cuidado de não nutrirmos este pecado da inveja em relação aos irmãos. De chegarmos ao ponto de queremos eliminar os nossos irmãos. Nós não devemos cultivar este tipo de sentimento no nosso coração. Só porque o outro está se dando bem, ou aparentemente está melhor do que nós, ou parece que as outras pessoas, que os outros são mais queridos do que nós, não cultivemos esse sentimento no nosso coração. Foi o que os irmãos de José estavam, infelizmente, cultivando. A inveja desperta em nós, e é verdade, desperta em nós o pior. Se nós a cultivarmos, desperta a violência. Os irmãos de José foram violentos com ele. Chegaram quase ao ponto do homicídio, de matá-lo. Como é que começou o pecado? Pequenininho. E normalmente é assim. Mas eles foram alimentando. Olha só que absurdo. Chegaram a matar o próprio irmão. Você tem irmão? Você tem irmã? Já passou isso pela sua cabeça? Espero que não. E se passou, acho que tomara que tenha passado rápido, não é? Mas eles nutriram este pensamento até de querer matar o irmão. Tenhamos cuidado, meus irmãos, para não alimentar a inveja. São Basílio Magno, ele ensina: assim como a ferrugem corrói o ferro, assim a inveja destrói os que se deixam possuir por ela. É como a ferrugem no ferro. A inveja vai comendo devagar, vai estragando devagar e se estraga a si próprio. Não cultivemos, meus irmãos, a inveja no nosso coração, na nossa alma. Santo Agostinho ensinava que a inveja é o pecado diabólico por excelência. Por excelência. E se dizia ainda que é como o caruncho da alma, que tudo rói e reduz ao pó. Não cultivemos esse sentimento maligno, diabólico no nosso coração, na nossa alma. Não alimentemos a inveja, meus irmãos. Bento XVI, num dos seus discursos em 2009, ele dizia: é necessário que sejamos testemunhas do triunfo do amor sobre o ódio. Então aqui já está um começo da resposta. Não cultivarmos a inveja, o ódio, mas darmos uma resposta de amor diante da inveja que se levanta no nosso coração. Cuidemos, irmãos, cuidemos, igreja, cuidemos, família, cuidemos, sociedade, para não cultivarmos esse tipo de sentimento no nosso coração. Bento XVI ainda, citando São João Paulo II, ele dizia: em um momento cheio de ódio e violência, o tempo que João Paulo II vivia, Karol Wojtyła vivia, em um tempo cheio de ódio e violência, o Papa Wojtyła ensinou-nos o amor e o sofrimento aos demais. Mostrou-nos, por assim dizer, ao vivo, o Redentor, a redenção, e deu-nos a certeza de que o mal não tem a última palavra no mundo. Se você estudar, se você ler, se você assistir o filme de São João Paulo II, você vai verificar isso. Pela sua história, esse homem não vai dar certo nunca. Esse homem vai roubar, vai matar, vai destruir, vai fazer. Não vai durar 30 anos, porque ele poderia ter se revoltado. Mas em Deus, ele deu uma resposta diferente.
Diante dos amigos que ele foi perdendo, ele deu uma resposta diferente. Diante do ódio que se levantava, diante das mortes que ele presenciava, ele deu uma resposta de amor. No nosso tempo, meus irmãos, e aí São João Paulo II está pertinho da gente, né? É um santo do nosso tempo. Diante de tudo que nós estamos vivendo, nós precisamos dar uma resposta também de amor. Dar uma resposta de bem, de sermos bons, de cultivarmos o bem e de que o mal não tem a última palavra. Porque nós somos cristãos, porque nós somos de Deus. O que temos visto na nossa sociedade não é um cultivo do ódio, da intolerância em tantas áreas da nossa sociedade? A gente tem visto isso. A gente liga a televisão, a gente liga o rádio, a gente recebe alguma notícia no celular, nas mídias sociais. Infelizmente, se cultiva isso, minha gente. E tome cuidado. Tomemos cuidado com este vírus da inveja, com este vírus da intolerância, com este vírus que infelizmente já nos contaminou. Tem gente que é daqui, tem gente que é dali, da esquerda, da direita. Nós não somos nem da esquerda nem da direita, a gente é de Cristo Jesus. Nós somos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos do amor. O Papa Francisco nos ensina, ele escreveu isso em setembro de 2020. Perdoar não é algo de momento. Diante dessas invejas, do ódio que tem que ser levantado, qual o remédio? O amor? Qual o remédio? O perdão. Perdoar não é algo de momento, é uma coisa contínua contra esse rancor, esse ódio que volta. Quantas vezes o padre já ouviu isso? Os meus irmãos padres já ouviram isso? Padre, eu perdoei, mas voltou esse sentimento. Meu irmão, continue a rezar, continue a fazer penitência, e o padre já disse isso. Não cultive esse sentimento ruim no seu coração. O Papa Francisco ainda diz: pensemos no final. No final do quê? No final da nossa vida. Pensemos no juízo final e deixemos de odiar. Imaginemos nós chegando lá diante do tribunal, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, com o coração apertado, amargurado, fechado, porque cultivamos ódio na nossa família, porque propagamos o ódio na sociedade. Imagine, nós chegando ao fim da nossa vida e chegando diante do Senhor. Pensemos no final e deixemos de odiar. Pensemos no final, deixemos esses sentimentos ruins. Quanto sofrimento, quantas lacerações, quantas guerras poderiam ser evitadas se o perdão e a misericórdia fossem o estilo da nossa vida. Tem gente que adota aí os modelitos, né? Eu vou usar o preto sempre. Eu vou usar laranja sempre. Eu vou usar o verde, eu vou usar o vermelho. O modelito do momento. O nosso estilo de vida, enquanto cristãos, é o modelito do perdão. É o modelito da misericórdia. É o modelito do serviço aos irmãos. De cultivarmos o amor, de cultivarmos o perdão e a misericórdia, que este seja o estilo da nossa vida. Que este seja o estilo da sua vida. A nossa sociedade, com certeza, e dentro das nossas famílias, teríamos menos guerras, menos sofrimentos,
menos discórdias, se nós cultivássemos o perdão e a misericórdia. Maridão, vem cá, perdoe. Eu errei no tempero. Esposa, vem cá, me perdoe. Eu te disse ali algumas palavras que não convinha dizer. Perdão, desculpe. Filho, não te tratei bem. Pai, não te tratei bem. Me perdoe. Misericórdia. Palavras que nós não podemos esquecer. A nossa sociedade seria melhor, as nossas famílias seriam melhores, a nossa igreja seria melhor, se nós cultivássemos o perdão e a misericórdia. Como é que nós podemos combater então, Padre? Porque o senhor só levantou a poeira aí, só falou coisa ruim. Espera aí, vamos lá. Já falei que nós devemos cultivar o amor, já falei que devemos cultivar a misericórdia, o perdão. Como é que nós podemos combater a inveja? Praticar obras de misericórdia. Praticar a obra de misericórdia de perdoar. É uma obra de misericórdia, sabia? Uma obra de misericórdia espiritual. Quando nós corrigimos, quando nós exortamos, é uma prática de misericórdia, de obra de misericórdia espiritual. E também o perdão. Dar o perdão é uma obra de misericórdia. Quem é que nós precisamos perdoar? Para quem precisamos pedir desculpas? Praticar o perdão é uma grande forma de nós combatermos a inveja, o ódio, os males. Catecismo da Igreja Católica, número 2540. Como nós podemos combater ainda? Pois bem, alegrai-vos com os progressos do vosso irmão. Alegre-se. Se o irmão caminhou, se o irmão até superou você, alegre-se com isso, com os progressos de vosso irmão, e imediatamente Deus será glorificado por vós. Olha só a promessa. Deus será louvado, dirão, porque seu servo soube vencer a inveja, colocando alegria nos méritos dos outros. Nós padres, nós sacerdotes, não precisamos ficar com inveja de outros padres, de outros sacerdotes. Não podemos, não precisamos. Tem público para todo mundo. Tem gente que gosta dos padres cantores, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta mais dos pregadores, amém? Tem gente que gosta dos confessores. E cada um vai escolher. O que importa para mim, padre, para você, padre, para eu, padre, para você, padre, que nós vivamos a santidade, que nós possamos agradar a Deus, porque a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Tem gente que vai preferir o cantor, tem gente que vai preferir o confessor, tem gente que vai preferir o pregador, mas não importa. Importa que eles escolham o Cristo, através da música que você canta, através do anúncio que você faz, através da confissão que você atende, que eles recebam a salvação. Nós padres não precisamos ficar com inveja dos casais. Ei, a gente não tem filho. Nossa, eles devem ser felizes. Não precisamos ficar com inveja deles. Vamos nos alegrar, que bom aquela família, que bonita aquela família. É um dom, é uma graça, é uma bênção. Assim como os casais também podem se alegrar e devem se alegrar entre si e se alegrar também com o dom do outro. Para combatermos a inveja, meus irmãos, alegremo-nos com os dons dos outros. Que ele continue cantando bem, que ele continue interpretando bem, que ele continue pregando, que ele continue atendendo bem as pessoas, que ele continue sorrindo, que cada um possa exercer bem o dom que recebeu de Deus. Cultivemos a alegria do nosso coração em saber que o outro
tem este ou aquele dom. Para combater a inveja, alegremo-nos. O batizado, diz o Catecismo da Igreja Católica, número 2554, o batizado combate a inveja pela benevolência, pela humildade e pelo abandono nas mãos da providência divina. É assim que nós combatemos a inveja, meus irmãos. Através do perdão, através do amor, através da alegria. Eu me alegro com o dom do outro. É assim que nós devemos fazer. Se os irmãos de José tivessem cultivado a alegria de saber que o irmão mais novo estava sendo amado pelo pai, eles não teriam feito o mal que fizeram. Alegremo-nos com os dons uns dos outros, meus irmãos. E foi esse pecado também da inveja que nós percebemos no evangelho que nós escutamos. Jesus que contou esta história, essa parábola, se dirigindo aos anciãos do povo, aos chefes dos sacerdotes, porque infelizmente eles colocavam ali barreiras para não aceitar o Cristo, tinham inveja do Cristo, e Jesus contou esta parábola deste dono da vinha que arrendou a sua vinha aos vinhateiros, e quando ele foi prestar contas, os vinhateiros não quiseram prestar contas ao dono da vinha. E o dono da vinha até pensou, não, eu vou mandar pelo menos o meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar. E o que aconteceu? Mataram também o filho. E Jesus levantou então a questão e deixou para os sacerdotes responderem, os anciãos do povo, para que eles respondessem. O que o dono faria então, o que o dono fará com esses vinhateiros? E saiu da boca deles, não é? Eles serão mortos, esses perversos. E essa vinha será arrendada a outros, que produzirão frutos e que devolverão seus frutos para o dono. Jesus está contando aqui do Pai do céu, do Criador, que confiou aos anciãos, ao povo de Deus, as primícias. Confiou a eles dons, para que eles pudessem devolver ao dono, ao pai. Mas infelizmente eles estavam retendo. E chegaram a matar os profetas, e chegaram a matar o próprio Cristo. Por quê? Por causa da inveja cultivada no coração. Porque não conseguiram enxergar o Cristo como Deus, como Senhor, como o Salvador. Meus irmãos, por um lado, não cultivemos a inveja no nosso coração, cultivemos o amor, cultivemos o perdão, para que a inveja não tome proporções onde nós pratiquemos as piores atrocidades. E por outro lado, nós conseguiremos combater a inveja também se nós tivermos o Cristo dentro do nosso coração, se nós o acolhermos. Que o nosso coração esteja aberto ao Filho de Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse no Evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Nós temos que acolher o Cristo para recebermos a salvação. Nós temos que acolher o Cristo, para que nós possamos dar frutos. E crer em nosso Senhor significa aderir a Ele na sua totalidade. Não é ficar com o Cristo só misericordioso, mas é aquele que ensina também que nós devemos sair do nosso comodismo. Acolher o Cristo total, não apenas o Cristo que me agrada neste ou naquele ponto. Crer e viver os seus ensinamentos. Não adianta dizer também que crê e a vida não mostra que você crê em Cristo. Crê em Cristo, vai na igreja, mas continua aprontando. Ou nem vai, né? Mas fala de Deus. Eu creio em Deus. Mas obedece a Ele? Vive a pureza? Vive a santidade? Não vive? Deus abençoa a minha desonestidade. É claro que não, seu safado. Deus abençoa, porque depois eu vou lá e peço perdão. Deus me entende.
se não mudar de vida, vai para o inferno. Se não mudar de vida, Deus ele é misericórdia e vai ser mesmo. Mas você foi merecedor da misericórdia? Eu fui merecedor da misericórdia? Precisamos abrir, meus irmãos, abramos o nosso coração à misericórdia de Deus. Por fim, por um lado, é isso, minha gente. Não deixemos nos contaminar pela inveja, pelo ódio, que nos trará, infelizmente, malefícios para nós mesmos. Não cultivemos isso na nossa vida. Por outro lado, se nós formos alvos de ódio, não paguemos o mal com o mal. José não pagou o mal com o mal. Foi até providência depois na vida dos irmãos. Pôde ajudar depois os irmãos. O Cristo não pagou o mal com o mal, mas pagou o mal com o bem, morrendo na cruz, nos salvando, nos perdoando. Aprendamos com o Cristo, que respondeu com amor, que respondeu com sacrifício, que respondeu com a intercessão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O nosso modelo para nós imitarmos é nosso Senhor Jesus Cristo. O mal não se paga com o mal. O mal se paga com o perdão, com o diálogo e o propósito de conversão. O mal se paga com o bem, com a oração, com o amor. Abramos o nosso coração. Peçamos o Espírito Santo de Deus que venha ao nosso encontro. Nosso coração muitas vezes fechado, muitas vezes petrificado. Mas peçamos que o Espírito Santo de Deus, neste momento, nesta hora, possa nos dar um coração de carne, que nos ensine a perdoar, que nos ensine a amar, diante de um mundo tão fechado, tão difícil que nós estamos vivendo. Nós não somos chamados a nos abrir a Deus, ao Espírito dele, e a perdoar e a amar. Envia, Senhor, o teu Espírito sobre nós.